Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta para continuarmos falando sobre essa relação que existe entre os textos e agora nós vamos falar um pouquinho sobre dar crédito a quem merece. Dando crédito a quem merece. O que é isso, professora, dar o crédito? Vocês sabiam que isso é uma expressão, dar o crédito, né? Dar o crédito a quem merece é a gente dar o valor a uma pessoa pelo que ela fez, pelo que ela escreveu. Então, quando vocês ouvirem essa expressão, vocês já vão saber, ó, eu vou dar os créditos para fulano, quer dizer, vou dar o valor porque foi ele que fez isso, não é? Então, muitas vezes, e nós vimos isso na nossa aula de intertextualidade, se você perdeu, volte lá no nosso canal e assista que ela tá, ó, top. Muitas vezes, dentro de um texto, a gente pode trazer referências de outros textos, de músicas, de poemas, de filmes, e nós chamamos isso de intertextualidade. Quando nós queremos citar pedaços de outro texto dentro do nosso texto, a gente precisa dar o crédito a quem escreveu aquele primeiro texto. Eu preciso dizer, olha, de onde eu tirei isso aqui? Isso não é meu, eu estou usando, mas é de outra pessoa porque eu achei interessante, quero colocar no meu texto. Isso é dar o crédito a quem merece. Então vamos aprender como fazer isso? Então olha só. Vocês já copiaram uma frase de um site ou livro sem colocar de quem era? No mundo científico, dar crédito é essencial. Vamos aprender como incluir outras vozes, ou seja, pedaços de texto de outras pessoas, no nosso texto sem plágio. O que é plágio? É copiar sem dizer que é de outra pessoa. Vocês sabiam que plagiar é crime? Se uma pessoa publica um texto, escreve lá uma dissertação, escreve um artigo, ou publica um texto que é de outra pessoa dizendo que é dele, ele pode responder, porque isso é crime, ele pode responder criminalmente, porque a gente não pode copiar o que é do outro e dizer que é nosso, né? Então isso é um plágio. Plagiar é copiar o que é do outro sem dar o crédito àquela pessoa, sem dizer que não é meu e é daquela pessoa, né? Então, ó, nós podemos fazer isso de diferentes formas. Fazendo uma citação literal, quando a gente cita o que alguém disse, e aí a gente coloca isso entre aspas. Reproduz exatamente as palavras do autor entre aspas ou em um bloco, dependendo do tamanho. Então, imagina que lá no meu texto eu coloco assim: segundo Albert Einstein, a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Que tal Einstein, né? Essa frase é dele, então eu vou usar aqui, ó, segundo Albert Einstein. Tá vendo que eu citei o nome dele? Isso aqui é uma citação direta, você pega a frase do jeito que ele disse, coloca entre aspas e coloca no seu texto, sem se esquecer de dizer o nome de quem disse essa frase. Nós chamamos isso de citação literal ou citação direta, né? E uma paráfrase é quando a gente reescreve a ideia da pessoa com as próprias palavras, mantendo o sentido. Agora eu vou escrever de acordo com as minhas palavras, mas o sentido é o mesmo. De acordo com Einstein, a criatividade tem mais valor do que simplesmente acumular informações. Eu ainda dei o crédito para o Einstein, disse que a frase era dele, mas eu reescrevi a frase com as minhas palavras. Isso é uma paráfrase. Dizer o que outra pessoa disse com as suas próprias palavras é uma paráfrase. Uma citação literal. A água é essencial para todos os seres vivos. Quem disse isso? A Organização da Saúde. Vamos fazer uma paráfrase dessa citação. Segundo a OMS, todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. Tá vendo que eu transformei a citação literal em paráfrase usando as minhas palavras. Outro exemplo. Citação literal. Inteligência artificial vai transformar a educação nos próximos anos. Quem disse isso foi a Ana Silva, especialista em tecnologia educacional. Vou dizer a mesma coisa com as minhas palavras. De acordo com Ana Silva, a IA terá um impacto significativo no ensino nos próximos anos. Pistas linguísticas. Como que a gente pode também fazer essas citações, né? Pistas linguísticas são palavrinhas que a gente usa para indicar a autoria de um texto, quem que escreveu aquele texto. Explique que certas expressões ajudam a introduzir outras vozes. Que expressões são essas? Segundo X, de acordo com, para fulano, de minha parte, de nossa parte, penso, pensamos que. Então, essas palavrinhas aqui ajudam a introduzir as vozes de outras pessoas dentro do nosso texto e às vezes até a nossa opinião, como é o caso dessa daqui, ó. Então, quando eu falo assim,
segundo Albert Einstein, de acordo com Ana da Silva, para José de Assis. Então, eu vou citando aqui as pessoas e usando essas palavrinhas que introduzem a fala delas e nos ajudam a dizer que esse texto é de outra pessoa. As normas de formatação, como é que a gente pode colocar essas citações? As citações curtas, elas aparecem entre aspas, no meio do texto. As citações longas, elas vão aparecer em bloco, num espaço separado, recuado, sem aspas. As paráfrases não usam aspas, mas tem que ter a referência, mostrar o nome do autor, né? E no final, no final do texto, mostrar quem escreveu, o ano, o título. Um exemplo rápido aqui, ó. Livro Einstein A, 1929, Ideias sobre Ciência e Imaginação, editora X. O site OMS.2023, Importância da Água. Vocês estão vendo os exemplos? Então, nessa aula, nós aprendemos o que é dar crédito a outras pessoas, como isso é importante. Aprendemos também a importância de pesquisar em fontes de informação e trazer essas fontes para o nosso texto, dando crédito àquela pessoa que escreveu o texto, dar o crédito para a pessoa que disse aquela palavra, de onde nós tiramos aquela informação, aquela palavra, aquele trecho, citar aquilo dentro do nosso texto, ou em forma de citação direta literal, ou em forma de paráfrase, sempre lembrando de dar o crédito ao autor e nunca cometer plágio, que é copiar o que é do outro sem dizer que é dele, porque isso é crime. Então, vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.